Estamos aqui para falar do mercado da bola, né? A janela de transferências termina dentro de 2 semanas, no dia 2 de agosto, e os clubes estão se movimentando, né? O Flamengo é o clube que mais investiu até o momento, 17 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, nas contratações do goleiro Rossi, argentino, do Alan, que veio do Atlético Mineiro, e do Luiz Araújo, que veio do futebol norte-americano, começou no São Paulo. O Flamengo não para, continua tentando contratações, né? As negociações permanecem para as contratações do Claudinho e do De La Cruz. Claudinho do Zenit da Rússia e o De La Cruz do River Plate da Argentina. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. Informação que eu obtive agora há pouco. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui, nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que tá rolando nos bastidores, ó, do nosso Mengão. Nação rubro-negra, né, o mercado da bola no Flamengo, você sabe como tá, está muito agitado, né? E é claro que nós vamos trazer para vocês as informações, as últimas informações sobre Claudinho, De La Cruz e também, né, sobre esse lance aí do Pedro ir parar na Inglaterra, galera. Então, vou te dar um conselho, fica até o final porque você vai gostar bastante, porque aqui, ó, está as informações que você precisa, né, sobre De La Cruz, informação atualizadíssima sobre Claudinho e também sobre o Pedro, né, e sem contar, tem a resenha no final. Então, ó, fica ligado para você não perder absolutamente nada. Só quero te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, estamos chegando à marca de 3 mil inscritos. Nos ajude aqui no canal 2, tá? O Flalusquinhos 2, Flalusquinhos 1, já estamos chegando à marca de 50 mil inscritos. Então vai aqui embaixo no botãozinho inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão aí, por gentileza. Coloca ali em todas as notificações. E do lado também tem um sino. Você clica nesse sino para ativar as notificações. Coloca ali todas as notificações e aí você não vai perder absolutamente mais nada, tá? Você vai estar sempre ali com as informações em dia do Flamengo, beleza? Então vamos lá, galera, vamos ver aí quais são, né, as informações de momento agora, né, sobre o mercado da bola no Mengão. Pode soltar aí, produção. Para o Rio de Janeiro, fechando nosso giro. Boa tarde, Cícero Melo. Boa tarde, abraço para você, Tsengue, para os companheiros e para o fã de esportes. A janela de transferências internacionais fecha no dia 2 de agosto. Portanto, Flamengo, Vasco e todos os clubes têm mais 15 dias para contratações. Sendo que o Flamengo, se quiser contar com reforços na Copa do Brasil, tem que inscrever jogadores até a próxima terça-feira para poder utilizá-los no primeiro jogo contra o Grêmio, que é dia 26 de julho, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Depois das contratações do goleiro Rossi, do volante Alan e do atacante Luiz Araújo, o Flamengo ainda está aí atrás de mais reforços, né? Claudinho, meio atacante do Zenit da Rússia, ex-Red Bull Bragantino, 26 anos, o Flamengo já fez a proposta, 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, pagando em 10 vezes, né? E não obteve ainda a resposta, por enquanto o Zenit ainda não aceitou essa proposta, terá que o Flamengo, quem sabe, aumentar essa proposta para ter o Claudinho. O De La Cruz, meia de 26 anos do River Plate da Argentina, o River quer 16 milhões de dólares, cerca de 77 milhões de reais à vista, e o Flamengo não quer pagar esse valor à vista. As negociações continuam, né? Aí já é diferente, né? Melhorando, aumentando. Aí tem um leque que ninguém tem uma fartura que ninguém tem. E o Sampaoli, até depois da saída do Vidal para o Atlético Paranaense, né, deixou bem claro que ele está esperando um outro meio-campista, mas se chegar, pode acrescentar, é ótimo. A única qualidade em excesso é ruim. Agora, se não chegar, também não muda o nível do Flamengo. É o melhor grupo de atletas da América do Sul. O Sampaoli, muitas vezes, até saindo um pouquinho do que a gente imaginava, do que ele idealizava para um time de futebol, para um time que ele gosta. O Flamengo tem conseguido bons resultados, muitas vezes nem jogando tanto assim, mas é um momento positivo, um momento que tem gente para chegar, tem gente que chegou e está jogando, e dá a impressão que o time tende a crescer ainda no Brasileiro, para tentar jogar a final da Copa do Brasil e também na Libertadores mais à frente. A realidade do Flamengo é outra, né? Pode contratar jogadores por valores de clube europeu. Apesar de não ser urgência como o Vasco, mas tem a questão da pressão do prazo da Copa do Brasil, como o Cícero Melo já destacou muito bem, né? E acho que o contexto atual do domínio do Botafogo no Campeonato Brasileiro torna
Copa do Brasil, a Libertadores ainda mais importante para os demais clubes, sobretudo Flamengo e Palmeiras, que são os clubes que têm sido hegemônicos no futebol brasileiro, né? No caso do Flamengo, podendo jogar também a Copa do Brasil. Então tem essa urgência por conta do prazo, mas não de... Se o Flamengo não contratar ninguém, ele vai continuar sendo candidato fortíssimo a todos os títulos que disputa, mas ainda tem essa possibilidade de fortalecer bem o seu elenco. Vamos ver como está o mercado do Flamengo. Traz pra gente os números de Claudinho. Temporada dele pelo Zenit, 62 jogos, 55 como titular, 15 gols, 0,24 gols por jogo. Aqui no nosso estúdio a gente também tem janela entre um assunto e outro. Eu contrato um e dispenso outro. Agora é Elton Serra aqui comigo, para a gente falar desse Flamengo. E quem chega também é o nosso craque Cícero Melo. Ô Cícero, caiu o WhatsApp aí, quase que a gente fica sem contato, meu amigo. Ainda bem que deu para falar contigo. Um beijo, seja bem-vindo, Cícero. Um beijo para você também, Glaucia, para os companheiros nos estúdios, para o fã de esportes. Coisas da modernidade, da internet, né, que é muito boa, mas também quando bate um vendaval como está aqui no Rio de Janeiro, no sul do país, a coisa se complica. Mas estamos aqui para falar do mercado da bola, né? A janela de transferências termina dentro de 2 semanas, no dia 2 de agosto, e os clubes estão se movimentando, né? O Flamengo é o clube que mais investiu até o momento, 17 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais, nas contratações do goleiro Rossi, argentino, do Alan, que veio do Atlético Mineiro, e do Luiz Araújo, que veio do futebol norte-americano, começou no São Paulo. O Flamengo não para, continua tentando contratações, né? As negociações permanecem para as contratações do Claudinho e do De La Cruz. Claudinho do Zenit da Rússia e o De La Cruz do River Plate da Argentina. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. Informação que eu obtive agora há pouco, que o Zenit finalmente aceitou negociar o jogador. Não quer dizer que já está negociado. Aceitou agora negociar. Falta agora acertar, né, a parte financeira e a forma de pagamento com o Flamengo. O Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, para ser pago aí em 5 anos, né? 10 vezes 1 milhão e meio, em 5 anos, 10 prestações de 1,5 milhão de euros. Mas acho que não vai ser suficiente, não. Vai ter que aumentar um pouco essa proposta e diminuir o número de parcelas. O certo é que o Flamengo já acertou a parte salarial com o Claudinho, a parte contratual também, tudo acertado. Falta agora, então, essa definição de valores, de forma de pagamento, para que o Claudinho, 26 anos de idade, venha reforçar o Flamengo. Quanto ao De La Cruz, aí a transação é mais difícil, porque o time do River Plate quer 16 milhões de euros, cerca de 77 milhões e 700 mil reais à vista. E o Flamengo já disse que esse valor ele não paga muito menos à vista. Mas é uma negociação complicada, começa devagarzinho, vai aumentando daqui, diminui dali, pode ser que saia. Eu acho que o Claudinho vai acabar vindo e o De La Cruz dificilmente, até porque o River Plate está classificado aí para as próximas fases, né, da Libertadores da América, as oitavas de final, e não vai querer perder um dos seus jogadores mais importantes. Agora, se o Flamengo vai contratar jogadores, pode perder um dos seus craques, né? O atacante Pedro, que recusou ir aí para o mundo árabe, né? Para ganhar 6 vezes mais de salário, não quis. Tá certo ele, no aspecto de que ele é um jogador jovem ainda, tá pensando em mais uma Copa do Mundo, seleção brasileira, e se ele sair daqui do Brasil para ir lá para um dos times dos países árabes, né? Já vai ficar mais difícil de ser convocado, é menos visto, né? Para ganhar dinheiro, muito bem. Mas para ficar na vitrine, não é uma boa coisa, ele não quis. Mas só que agora, a notícia que vem do jornal inglês The Independent é que o Tottenham, é uma potência lá na Premier League da Inglaterra, definiu que o Pedro é o nome ideal para substituir seu grande ídolo, o atacante Harry Kane. Harry Kane está de saída. Ele tanto pode ir para o Paris Saint-Germain da França, como pode ir para o Bayern de Munique da Alemanha, que são clubes que estão oferecendo muito dinheiro para o Harry Kane. E como ele pode sair, o time do Tottenham já está pensando no substituto, está mirando no Pedro. Não tem nada ainda que se falou em valores, em negociação, mas já é um susto para a torcida rubro-negra, porque o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada, tem 26 gols, não é o titular,
com o Jorge Sampaoli, ele é uma espécie de primeiro reserva, né? Quando o Gabigol não pode jogar, é ele que entra, e às vezes até começa jogando quando o Gabigol está suspenso, está machucado, ou até precisa de um centroavante, mais um pivô dentro da área. Então, fica essa definição aí do Flamengo quase certa com o Claudinho, a coisa começa a andar muito bem a partir de agora, mas fica a preocupação que o Flamengo pode perder o Pedro. E o Sampaoli também quer um substituto por Arturo Vidal, que é volante, né? Mas ele acabou de contratar, o Flamengo acabou de contratar o Alan, mesmo assim, o Sampaoli quer mais um volante para o Flamengo e fica ali, né, em cima da diretoria, pedindo reforço a todo momento. O Flamengo volta a campo no Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, jogo que vai acontecer no próximo sábado, no Maracanã, às 4 da tarde, contra a equipe do América Mineiro. O único desfalque já certo é o Thiago Maia, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Voltamos com você, Glaucia. Coisas da internet, mas finalmente conseguimos entrar. Um beijo para você, um abraço dos companheiros e no Fã de Esporte. É isso, Cícero, mas você não abandona o seu papelzinho raiz. Gosto, porque eu também sou assim. Anotações todas ali, à mão do Cícero Melo. Aí não tem tecnologia que nos derrube, porque aí ele traz tudo direitinho pra gente. Beijão, amigo. Muito obrigada. E muita coisa lá no Flamengo, hein, Elton? Essa notícia que chega da imprensa inglesa, né, do Pedro sendo observado pelo Tottenham. Pedro, que sempre também em momento de janela é um nome, né? Sim. Que é falado em outros mercados, enfim. Pedro já é um nome recorrente em janelas. E essa queda do WhatsApp tem um lado bom, que a pessoa larga o celular e fica ligada na gente aqui, né? Presta atenção um pouco mais. Mas, de qualquer forma, é um mercado... O Jorge Sampaoli ativou o modo Sampaoli, né? Aquele que ele bate na porta do diretor. Tá aí? Posso entrar? Eu queria uns reforcinhos aí. O clube ele já chega com a listinha debaixo do braço, tipo esse papelzinho do Cícero, ele já chega. Então acho que ele chegou lá e aí traz daquele papelzinho que eu te falei. Pois é, mas de fato o Flamengo já procurava jogadores para essas posições, né? O De La Cruz é um jogador que pode atuar um pouco mais recuado, mas pode ser um meio armador. O Claudinho é um meio atacante. São duas posições, são dois jogadores que cairiam muito bem nesse elenco do Flamengo, que tem voltado a utilizar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro juntos, como o Sampaoli não utilizava quando chegou. Hora um, hora outra entrava no time e ele conseguia ali dar um equilíbrio, principalmente físico, né, para esse momento da temporada. É um time intenso que ele gosta muito. O Zenit, ele tem uma questão do fair play financeiro da UEFA que ele precisa cumprir e, obviamente, é um clube que está aberto a negociações para ter esse equilíbrio financeiro. O Zenit aparecendo pela segunda vez, inclusive, aqui no Sport Center, porque a gente falou do próprio Wendel. É um time que está disposto a negociar, mas é claro que é um time que também não está disposto a negociar por qualquer valor. Claro. E a gente sabe que, nesse momento, o câmbio não tem favorecido os clubes brasileiros, né? O euro para o real. Mas eu tô com o Cícero, eu acho que tem muito mais chance de sair com o Claudinho do que com o De La Cruz, porque o River Plate não quer cometer o erro, entre aspas, que cometeu o Boca ao liberar, entre aspas, mais aspas ainda, o Rossi para o Flamengo, um goleiro importante que acabou fortalecendo um rival, né, do Boca, pode ser um rival futuro, na Libertadores. Mas o fato o Flamengo precisa sim se reforçar, não só para rejuvenescer o elenco, mas para dar mais profundidade para a característica do Sampaoli, que é um time intenso. E esses jogadores que foram sondados são jogadores que trazem essa intensidade. Falar em sondado, o Pedro é um jogador que se encaixaria muito bem na Premier League. A gente precisa entender até que ponto essa negociação vai acontecer, ou esse interesse vai acontecer. O fato é que, para essa posição, é um jogador que precisa ter intensidade sem a bola, se associar em outras áreas do campo que não só uma referência. O Pedro é um jogador mais de referência, mas tem essa movimentação, mas a Premier League exige um pouco mais. Mas é um jogador que tem mercado e a gente sabe que um 9 tem sido difícil hoje no mercado mundial. Então tá aí, né? Você viu aí um 9 bolado igual o Pedro. Não é para qualquer um não, mas o Flamengo tá muito tranquilo quanto a isso, né? O Flamengo renovou recentemente o contrato com o Pedro, o contrato dele ia até 2025, foi estendido até 2027, tinha uma multa de 60 milhões de euros, agora essa multa passou ali para mais de 100 milhões de reais, ou melhor, 100 milhões de euros, né? Mais de 500 milhões de reais na cotação atual,
Então o Flamengo tá tranquilo, né? Se realmente o Tottenham quiser tirar o Pedro do Flamengo, vai ter que pagar muita grana por isso, né? E em relação ao Claudinho e o Dela Cruz, vocês viram aí, né? O Flamengo vai avançando aos poucos, né? Um pouco menos com o Dela Cruz, por conta da dificuldade com o River, mas as coisas, né, vão acontecendo. Vamos aguardar para ver aí nos próximos, né, as próximas horas e quem sabe os próximos dias, quem sabe o Flamengo sai num final feliz dessa novela, né, que já tá, né, se estendendo demais. Mas também, galera, estamos se falando de dois jogadores de altíssimo nível, né, Claudinho e Dela Cruz. São outra prateleira, outro nível, que se vier pro Flamengo, aí sim, meus amigos, os antes vão entrar em desespero e o Malvadão vai ficar com um timaço, né? Já imaginou? Arrascaeta, Claudinho, né? O Bruno Henrique voltando, vai ser realmente um time sensacional, beleza? Pedir a você para não sair sem deixar o seu like, por gentileza, cola o dedo no like, se inscreva no canal, você vai receber só informações do Mengão, né? Vai estar tudo cortadinho, já pronto pra você. Lógico que também traremos ali aquela zoação sobre os antes, né? Meu parceiro, secador ligado, ó, pra zoar os antes, né? Os caras também não faz isso, então vamos pra cima. Beleza, galera? Se inscreve aí, ativa o sino e deixa o seu like. Vamos com tudo? Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!